Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos de volta para a nossa segunda aula para falar de renda extra, para falar de fundos imobiliários, para falar de dinheiro, para falar de uma vida mais feliz, mais tranquila financeiramente. Gostaria de já desejar boa noite a todos que já estão aqui, que eu vi que tem bastante gente que chegou cedo, bastante gente que estava mandando mensagem antes mesmo da live começar. Então, temos pessoas bastante comprometidas com as suas respectivas vidas financeiras. Boa noite, professor Baroni. Está preparado para mais uma live de renda extra? Boa noite, Marcão. Estamos aí, né? O pessoal gostou muito daquela aula de ontem. Eu recebi vários feedbacks positivos. Eu acho que é um assunto legal, que agrada a todo mundo, independente da fase da vida que está. E quem não gosta de uma rendazinha, né, Marcão? Pois é. Falar nisso, a renda desse mês, você percebeu que ela está vindo antecipada dia 12? Eu não entendi por que está vindo dia 12. Inclusive, alguns fundos que anunciam normalmente dia 5, anunciando um pouquinho antes. O que será, Marcos? Será que o tempo está passando mais rápido? Eu até postei outro dia que, para mim, mês passado foi fevereiro, porque tá passando tão rápido esse ano aqui que acho que mês que vem é 2023 já, tá uma loucura. Então, pode ser isso mesmo. Pode ser, quem sabe, né? Feliz Natal, então, vamos que vamos. Bom, só respondendo umas perguntinhas aqui, essa aula vai ficar gravada, mas para quem participar ao vivo, para quem acompanha até o final, a gente tem bastante coisa separada para vocês. Inclusive, o Maurício aqui, esse aqui já acompanhou a primeira aula, perguntou se a gente vai ganhar um jantar. Talvez, Maurício, se você acompanhar até o final, nos der o seu apoio, o seu suporte, talvez a gente ganhe, mas talvez a gente tenha que fazer uma certa divisão aqui, talvez seja eu, o Baroni, vamos ter que ver. O negócio vai ser um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Só para dar uma recapitulada rapidamente para quem não participou da primeira aula ou para quem só quer realmente reforçar o conteúdo, ontem a gente falou bastante sobre o que é renda extra, por que isso é importante. A gente mencionou juros compostos, juros simples, renda passiva, renda ativa. Para resumir tudo isso, a renda extra é a renda que você faz a mais no seu orçamento. Você tem o seu salário, você tem sua fonte principal de renda, a renda extra é algo para complementar, seja por necessidade, seja porque você quer realmente complementar, ter mais para acelerar algum objetivo seu. A partir dali que você entende que é importante você fazer essa renda extra, você tem algumas características que é interessante você buscar para otimizar esse seu trabalho. Os juros simples e juros compostos é uma característica que você pode entender para otimizar, para potencializar. Onde o juros simples ele te dá um retorno, mas ele te dá um retorno um pouco abaixo, né? Ele só aplica naquele montante inicial investido, enquanto os juros compostos são juros sobre juros e sobre juros sobre juros, e vai tudo acelerando e os seus ganhos vão potencializando quanto mais tempo você investe. Até por isso que a gente sempre fala que quando você investe em fundos imobiliários, é interessante você sempre reinvestir o máximo possível durante o seu período de acúmulo de patrimônio, de construção de patrimônio, porque isso vai acelerar você chegar naquele seu objetivo, seja qual for. Diga. Por falar nisso, outro dia eu vi um vídeo que o pessoal estava até me perguntando se é importante, porque existe uma diferença, Marcos, entre reinvestir os dividendos e continuar aportando. A minha experiência aí, com todas as planilhas que a gente já desenvolveu, o que mostra é que, à medida que o tempo passa, e agora eu vou alargar bastante, nós estamos falando já de 20, 25 anos, o aporte vai perdendo relevância. Não é que ele não seja importante. Se você puder aportar, não tem problema nenhum aportar. Você não vai queimar o dinheiro só porque você não precisa, entre aspas, aportar. Então, o que quer dizer? Que com o tempo, a necessidade do aporte diminui, porque os dividendos que caem nas suas contas passam a ser bem mais relevantes do que o próprio aporte. Vamos dar um exemplo simbólico, tá? Você tem X milhões de reais ou X milhares de reais, não importa, e aí você recebe, por hipótese, tá? 8 mil reais de dividendos e você tem uma capacidade de aportar de R$1.000, R$500. Então, chega uma hora que o aporte passa a não ser mais relevante dentro do processo. Embora você possa continuar, a bola de neve, ela pode colocar um pouquinho mais de neve para aumentar a bola, não faz mal a ninguém. Esse é uma pauta, é um assunto, é um fórum aqui de discussão. O outro fórum de discussão é o quanto eu posso, depois de aposentado, continuar usufruindo da minha renda sem perder minha capacidade de proteção da inflação. Isso daí é uma conta que ninguém nunca conseguiu fazer na régua. Eu acredito que daqui a alguns anos, com os fundos tendo mais históricos, lá nos Estados Unidos nós temos os aristocrats, né? Que são aqueles ativos que pagam dividendos crescentes há, não sei se são 30 ou 50 anos, é uma coisa incrível. O mercado de capitais brasileiro é muito jovem ainda, a gente mostrou um gráfico ontem, né, e fica parecendo assim, estranho eu falar isso,
mas quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, nós mal tínhamos 30 mil investidores, era menos até, era menos de 20 mil investidores, e uma liquidez diária de 8 milhões, 10 milhões, coisa que alguns fundos hoje negociam, né? Então a gente está começando a criar essa cultura e os fundos amadurecendo ao ponto de ter essa consistência de fato. Então, quando a gente tiver mais base de dados para comprovar, a gente vai conseguir ser mais assertivo quanto a esse tema. Eu estou fazendo essa ponderação, que me ocorreu isso aqui agora, que eu acho que é pertinente. Não confunda a relação entre os rendimentos que caem na sua conta com a sua necessidade de aporte. No começo é ao contrário. Quanto mais você aportar, melhor. Depois de um dado momento, o aporte perde relevância e os juros são capitalizados de uma maneira mais intensa. Numa terceira fase, que você nem tem condição mais de aportar porque você já não tem mais o trabalho ali, você se aposentou mesmo de fato, aí a renda vai ser equilibrada. O que eu posso dizer, agora empiricamente falando, tá? Empiricamente falando, que quem reinveste aí entre 20% e 25% da carteira, né, dos rendimentos da carteira, tende a ficar muito bem defendido olhando para o longo prazo aí com relação à inflação. Esta não é uma afirmação na régua, na vírgula, tá? Ela não tem ainda uma base de estudo tão consistente assim para a gente poder falar. Mas tudo leva a crer que a gente vai, em algum momento, concluir no número próximo disso. Porque a gente consegue simular, né, Marco? Agora, por favor, bom senso, né? Se você, ao longo desse processo, aumenta demais o seu padrão de vida, aí, obviamente, esses 20%, 25% vai ser difícil de você manter. Vai chegar uma hora que você, como ontem alguém falou no chat, eu achei essa analogia fantástica, você para de comer o ovo e começa a matar a galinha. Eu dava o exemplo do leite, né? Você para de beber o leite e começa a matar a vaca. Chega uma hora que você tem menos vacas, menos leite, e aí isso vai virando uma coisa que tende a zero, né? Chega uma hora que você mata a sua última vaca e, consequentemente, acaba o leite. Então, muito dificilmente a vaca ou a galinha não te protegerem contra a inflação se você tiver bons ativos. O problema da indústria de fundos imobiliários no Brasil é que a gente ainda não teve tempo suficiente para carimbar de fato esses grandes fundos multiativos, multiportfólio, multiestratégia, porque eles não tiveram ainda pelo menos uns 2, 3 ciclos para provar e comprovar essa tese. A gente tem indícios, tem evidências, mas ainda não queremos bater o martelo para não comemorar o gol antes da hora. Eu estou vendo aqui que tem bastante pergunta aparecendo no chat. Eu também queria só avisar vocês que mais para o fim da live a gente vai separar um espaço para tirar suas dúvidas. Então aí, depois que a gente conversar aqui, né, sobre os pontos que a gente separou, a gente trocar uma ideia, a gente vai separar no final um espaço para você mandar as dúvidas que vocês quiserem. A gente vai respondendo ali, a gente fica um tempinho tirando as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Só um outro ponto que eu queria reforçar da aula de ontem é a questão de renda passiva e renda ativa, que era bastante do que o professor Baroni estava falando agora. E só para a gente consolidar esse pensamento, renda ativa é aquela que você trabalha de fato para conseguir aquele dinheiro no final do mês, o seu salário, por exemplo, e a renda passiva é aquela que vem sozinho. Você aplica seu dinheiro, ele sozinho trabalha e você só colhe os frutos depois. Então, um depende do seu tempo, o outro não. Então, você pode ter um número limitado de rendas ativas, mas em teoria você poderia ter ilimitadamente uma quantidade de rendas passivas. Portanto, nesse nosso conceito de ser otimizado, a renda passiva traz vários benefícios nesse sentido. E daí, a gente chega, vou colocar aqui na tela, na nossa segunda aula. Então, a gente comentou sobre esses pontos e hoje a gente quer trazer um pouquinho mais para o prático. A gente quer mostrar um pouquinho mais o que você pode e deve fazer para começar a investir, para começar a construir uma renda extra passiva e ainda mensal. Óbvio que existem diferentes tipos de investimentos que podem ser melhores ou piores em determinadas características, e aqui a gente vai entrar mais em fundos imobiliários, que são rendas passivas, são rendas extras e são mensais. Então, praticamente todo fundo imobiliário te paga um valor todo mês. E daí você pode pegar esse valor e reinvestir para trabalhar aquela bola de neve que a gente mencionou. Para quem não sabe como faz para investir, como é, inclusive eu até recebi uma mensagem hoje no Instagram da Lígia, perguntando, né, que ela achei super pertinente, porque ela mandou logo quando a gente estava fazendo essas aulas, que queria entender um pouco mais de juros compostos, como é que funciona esse negócio de fundo imobiliário e como que poderia investir. Então, essa aula aqui, coincidentemente, é perfeito para a Lígia e também para quem estiver querendo aprender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários, porque a gente vai aqui rapidinho passar rapidamente pelo básico de o que você precisa realmente, operacionalmente, para poder investir. E passando aqui rapidamente, você precisa de uma corretora. Então, o seu banco potencialmente já tem uma corretora, você já provavelmente já tem uma conta numa corretora. Caso não tenha ou caso você queira, você pode abrir numa corretora independente.
nada mais é do que uma instituição financeira que vai intermediar ali as suas compras e vendas de cotas de fundos imobiliários. Para você fazer a sua conta, para você escolher seu banco, é aquela história de sempre. Você escolhe uma instituição que te ofereça benefícios atrativos, que tenha um custo atrativo também, ou até sem custo. Hoje em dia, para fundos imobiliários, a maioria das corretoras já não cobra taxa de corretagem, então você pode comprar e vender cotas e não vai pagar nada de taxa de corretagem para a corretora. Mas não basta custo, a gente também quer qualidade, então você precisa também escolher uma corretora banco que tenha uma qualidade ali de serviço, uma estabilidade bacana, para que você basicamente possa usufruir da plataforma, principalmente o home broker, que é a ferramenta, é a plataforma que você vai usar para ir lá e comprar as suas cotas e para vender as suas cotas. Pensa como se você estivesse fazendo uma compra online. Você vai entrar lá, digitar o nome do produto, no caso seria o nome do fundo imobiliário, e marca que você quer comprar. Vai ter os preços lá naquele momento, e marca que você quer comprar ou que você quer vender. Vai ter uma outra pessoa lá na outra ponta que vai comprar ou vender para você ou de você. Então, basicamente, você vai usar essa plataforma para negociar com outras pessoas. E aqui é um ponto interessante para vocês saberem sobre liquidez. Então, a liquidez é um indicador bastante interessante para você saber, para você verificar em investimentos. E a gente separou depois, mais para frente, um slide com alguns dos principais indicadores de fundos imobiliários que a gente vai ajudar vocês a pelo menos começar ali uma análise de fundo imobiliário. E um deles é a liquidez. Só que aqui a gente falando da liquidez do investimento, saiba que a liquidez do fundo imobiliário, quando você negocia ativos de bolsa, na verdade, isso engloba ações também, a liquidez é de D+2, ou seja, 2 dias úteis. Ou seja, se você compra alguma coisa hoje, vai demorar 2 dias para ser debitado da sua conta. Se você vende alguma coisa hoje, vai demorar 2 dias úteis para você ser creditado. Só para vocês lembrarem disso quando vocês forem se organizar financeiramente. Então, começar é simples, começar é barato, não tem esse custo de corretagem. Existe um custo da B3, que é a nossa bolsa, mas é um custo muito pequenininho. Se não me engano, é 0,005 ou 0,005. Não lembro quantos zeros são, mas é bem pouco, tá? É menos de 0,1%. Então, é bem baratinho começar. E aí, a gente passa para a parte de não só começar, não só de o que você precisa, mas o que você pode conseguir com os fundos imobiliários. A gente comentou, o professor Baroni fez algumas pontuações bastante interessantes na aula de ontem sobre como que os fundos imobiliários te geram resultado. A gente pincelou sobre esse tema, mas eu trouxe aqui só alguns itens, né? Algumas opções, algumas formas que um fundo imobiliário gera renda para você. E aqui a gente já começa basicamente o nosso primeiro passo para você estudar um fundo imobiliário, para você analisar, que é você entender como é que você ganha dinheiro com aquilo, para você entender como que o portfólio daquele fundo imobiliário te gera algum resultado. Obviamente, o número 1 é o mais comum, é o que provavelmente todo mundo pensa, que é o aluguel. Ele é a principal fonte de renda dos fundos imobiliários. Mas existem outras coisas que também podem gerar renda para você. Então, quando o inquilino ele acaba rescindindo o contrato, saindo antes da hora, apesar de futuramente não ter mais renda ali por conta dessa vacância, tem uma multa ali. Essa multa é um ganho ali que você tem esporádico e adicional. Os juros e as correções monetárias, que são o que seria o fluxo de dinheiro de um ativo que investe em dívidas imobiliárias, só para a gente voltar também na aula de ontem, que a gente tem os fundos de tijolos e os fundos de papel que investem em dívidas, esses juros e essa correção monetária são a principal fonte de renda dos fundos de papel. Os FOFs, que a gente também mencionou ontem, eles são os fundos que investem em cotas de outros fundos. Então, a renda que essas cotas que ele compra geram, também gera renda para você, cotista de FOF. Uma renda mínima garantida é um mecanismo que existe para quando há uma vacância no fundo, também é uma forma do fundo imobiliário gerar renda para você. E o ganho de capital que a gente mencionou ontem também é uma outra forma de você ganhar dinheiro, onde o gestor, ele controla o portfólio, ele faz a venda, ele gera o lucro e ele distribui o rendimento para você, para que você não tenha que ficar fazendo trade de cota, para você não tentar comprar na baixa e vender na alta e acabar fazendo tudo trocado e perder dinheiro. Então, o gestor trabalhando o portfólio dele, ele consegue gerar esse tipo de resultado. Então, passo número 1 para vocês anotarem aqui, aí quando vocês forem estudar um fundo imobiliário. Entenda como ele está gerando a renda para você. E, com certeza, ele vai ter um ou mais desses itens que eu mencionei. E é importante que você entenda, porque alguns deles são esporádicos, alguns deles são pontuais, e é importante que você entenda para não se surpreender com algum tipo de volatilidade na renda. Inclusive, Marcos, só para fazer um comentário à parte aí, qual a importância disso que o Marcos Correia está falando agora para todo mundo?
Quando você coloca para o investidor a importância dele entender de onde está vindo, qual é a origem da renda, você de alguma forma está falando para essa pessoa, olha, compre fundo imobiliário, mas não compre só pela renda. Você tem que comprar sabendo de onde vem a renda, porque essa renda pode ser mais alta ou mais baixa, isso não quer dizer que seja melhor ou pior. Quando você entende a origem da renda, isso faz com que você saia da primeira camada de tomada de decisão. Presta muita atenção no que eu estou falando. Quando você abre um site lá, um Status Invest, pede para filtrar e coloca lá os maiores rendimentos, tudo bem, você comprou por aquilo ali, tudo bem. Só que este modelo de seleção, ele é um modelo que pode trazer para vocês uma exposição a risco maior do que você gostaria. Tá certo, se você comprar os 30 primeiros com maiores, isso vai diluindo o risco, mas não é assim que a gente gosta, a gente não compra na bacia, assim, sem saber o que está fazendo. Então, quando você fala, olha, você vai comprar o fundo tal, você vai lá, abre o relatório dele, entende de onde está vendo a renda, entende se tem algum efeito não recorrente ou não. Poxa, Baroni, mas eu não dou conta de ler e interpretar isso, por isso que a gente sempre fala. O nosso trabalho aqui para vocês uma veia educacional e, ao mesmo tempo, uma veia de negócios, ou seja, a gente quer que você forme uma renda passiva com consistência e conhecimento. O grande problema do Brasil é que nós passamos décadas falando pouquíssimas frases, que é ligar para o gerente e falar aplica, ligar para o gerente e falar quanto está pagando, ligar para o gerente e falar resgata. Você nunca teve a curiosidade de trocar meia palavra com o seu gerente para entender melhor como que se constrói a rentabilidade de um determinado fundo ou um ativo de renda fixa, seja lá o que for. De alguns anos para cá, com a educação financeira ganhando mais espaço no Brasil, os produtos ficando mais sofisticados, as prateleiras se tornando mais boutiques de investimentos, várias corretoras, como o Marcos estava falando aí atrás, competindo com grandes bancos, você tendo mais gestoras que permite que você tenha acesso a produtos mais estruturados, essa mecânica, esse jogo mudou. E a Suno veio justamente com essa proposta de fazer com que você tenha não só conhecimento para tomar suas decisões, como também a segurança de saber aquilo que você está fazendo. Então, eu estou conhecendo para tomar decisão. Então, quando a gente vai lá e escreve um relatório para você de 15 páginas, você pode ir lá só na última linha e falar assim, é para comprar, é para vender. Mas não é esse o assinante que nós queremos. Nós queremos o assinante que leia tudo e fala, bom, isso serve para mim. Não tem problema nenhum numa carteira recomendada com 10, com 15, 16, 17, 20 fundos, você falar, bom, desses aqui, 3, 4 eu não gostei. Aliás, é perfeitamente razoável assumir que isso vai acontecer, porque depende muito do seu perfil. E quando isso acontece, na minha visão, você atingiu o estágio máximo que o assinante pode atingir, que é onde você vê uma carteira recomendada e fala, olha, isso daqui me serve, isso daqui não me serve, eu vou trocar por esse e esse motivo, tá tudo certo, não tem nada de errado aqui. Aliás, não é nenhuma carteira recomendada, não é, o nome eu nem gosto disso, para falar a verdade para você. Eu acho que é mais uma sugestão, é uma carteira sugerida, não é uma carteira obrigatória se comprar, não é uma carteira recomendada, eu estou mandando você comprar, é uma carteira sugerida. Olha, essa carteira aqui a gente gosta desses ativos aqui, se você for por esse caminho aqui, ok, mas você não precisa ficar tão fiel assim. E quando você consegue quebrar esse cordão umbilical, na nossa visão, você atingiu o teto máximo da capacidade sua como investidor de conseguir interpretar aquilo que nós escrevemos, que os gestores falam, e etc., e tomar suas decisões. Então, estar próximo da gente não é para ter uma rodinha na bicicleta que quando tirar você vai cair. Estar próximo da gente é ter um ponto de apoio, um ponto de referência para tomar a decisão. Então, eu sempre gosto, inclusive encontrei, Marcos, meu padrinho aqui tem umas 2 semanas atrás, ele é médico, está praticamente aposentado, já de bastante idade, e eu até falei, padrinho, eu sempre uso o senhor no exemplo, eu vou usar aqui agora. Meu padrinho diz que um bom médico é aquele que pede um exame para confirmar o que ele já sabe. Então é mais ou menos isso, você tem que ter uma carteira, você tem que ter uma sugestão para confirmar aquilo que você já gostaria de ter. Então, quando você chega nesse estágio, você não tem uma rodinha de bicicleta, você tem simplesmente um ponto de apoio para se manter alinhado, porque a gente conversa com o mercado o tempo todo, a gente está se relacionando o tempo todo com o mercado, então a gente vai trazendo informações e visões que às vezes para você é mais difícil. Você é um médico, um advogado, um dentista, um engenheiro que tem a sua rotina diária, então a gente sintetiza para você. Então, é só para colocar isso em perspectiva, Marcos, que você colocou uma coisa que parece simples. De onde vem a renda? E tem muita gente que pode falar assim, mas eu não consigo saber. Pois é, mas precisa aprender a saber.
porque senão você vai ficar só aplica, resgata enquanto está pagando. Aí você ficou na primeira camada do investidor. E tudo bem, se você for um médico bem-sucedido, você vai ficar milionário de qualquer jeito em qualquer classe de ativos, mas não é para isso que a gente trabalha, pelo contrário, a gente quer que você invista com esse conhecimento, essa segurança aí. Só para confirmar aqui, pessoal, se por acaso tiver algum problema no áudio, algum problema no vídeo, só avisar que eu vi que tem algumas pessoas comentando, mas a princípio está tudo ok, que também teve gente falando que está tudo ok. Pelo menos do meu lado também está tudo ok. A gente também mencionou que os fundos imobiliários eles pagam a renda mensal. Mas quando, né? Quando que eu posso começar a sentir esse exercício de receber alguma coisa na minha conta? Então, cada fundo imobiliário ele possui uma data de corte. Então, cada fundo imobiliário tem o que a gente chama de data de corte, ou data base, ou data com, são todos nomes parecidos para a mesma coisa. Então, todo dia, naquele mês, o fundo vai verificar quem que é cotista para poder pagar para ele depois, em alguns dias seguintes. E todo mês, no caso aqui, agosto, no último dia útil do mês, é onde a maioria dos fundos imobiliários acabam divulgando os seus rendimentos. Então, por exemplo, você é investidor, ou você é potencial investidor que está pensando em investir em fundos imobiliários, se, por exemplo, você compra cotas desse fundo hoje, ali no fim do mês ele vai verificar que você é cotista e te paga já no mês que vem. Então, ali mais ou menos em 30 dias você já receberia alguma coisa. Nesse caso aqui, para agosto, o último dia útil é dia 31, mas a gente tem alguns outros fundos que também pagam ao longo, anunciam e pagam ao longo do mês. Então, isso daí você precisa conferir mês a mês, fundo a fundo, mas de qualquer forma, entenda que todo mês esse ciclo se repete. Então, desde que você segure suas cotas, todo mês você vai recebendo essas rendas. E é importante mencionar um benefício bem bacana dos fundos imobiliários, é que quando você receber essa renda, já é isento de taxas, despesas e imposto de renda. Então, aquele dinheiro que você recebe na sua conta já é líquido. Aí você já pode usar do jeito que você quiser, seja para reinvestir, seja para gastar, seja para fazer meio a meio. Ele já está livre para você fazer o que você bem entender. E todo mês você tem esse exercício, que eu acho que teve até um relato, né, de alguma pessoa que comentou no chat, que esse exercício de você receber todo mês o rendimento e parar para pensar onde que eu vou colocar esse dinheiro agora, onde que eu vou investir, esse exercício, essa disciplina é muito bacana para construir o hábito, para construir essa filosofia de investimento e cada vez mais você vai se envolvendo com o investimento basicamente e cada vez mais você quer investir, cada vez mais você se preocupa com dinheiro, cada vez mais você se torna uma pessoa financeiramente mais consciente. Então, esse exercício dos fundos imobiliários eu acho sensacional. Ô, Marcos, para comemorar 1.000 pessoas aqui, olha isso aqui. O problema que vejo nos fundos é a questão de custo de oportunidade. Se você investir R$100 e der 1% ao mês, vai demorar 100 meses para conseguir recuperar. Essa informação é absolutamente falsa. Ele está desconsiderando o contexto de juro composto. Eu fiz a conta aqui, é uma conta logarítmica, que eu tenho até uma planilhinha aqui, dá mais precisamente 5,8 anos, né? 5,8 anos. Do jeito que você está falando, 100 meses, se eu dividir 100 meses por 12, dá 8,3 anos. Então, 8,3 anos menos 5,8, você errou por 2 anos e 5. Então, aí que está a beleza do juro composto, que às vezes as pessoas desconsideram. Então, não é bem assim, tá bom? Então, muito cuidado, porque às vezes a gente presume algumas coisas, como eu falo, quando a gente fica na primeira camada de análise, possivelmente a gente não conclui nada, porque as pessoas ficam conjecturando e acabam não evoluindo para o entendimento correto de como as coisas constroem. Então, eu acho que muitas das vezes há uma interpretação equivocada quanto à indústria de fundos imobiliários, dando a entender que isso não é eficiente. Tá? Então, a gente tem postado alguns videozinhos, algumas coisas para mostrar para vocês que, apesar dos pesares, o fundo imobiliário ganhou do CDI. E aí você pega e fala, pô, mas não deveria comparar? Tá, tudo bem, não deveria comparar, mas a gente compara porque as pessoas pedem. E ganhar do CDI, considerando que nos últimos 10 anos a média foi de 2 dígitos, não é pouca coisa. Então, é só para deixar bem claro o quão eficiente é o componente cota mais renda quando se fala de fundos imobiliários. Só isso. Tem mais um ponto que eu adicionaria ainda nisso daí, porque quando a pessoa fala, eu coloco R$100 para eu recuperar o meu dinheiro, eu vou demorar 100 meses, por exemplo, eu não gosto da palavra recuperar, porque você não perdeu os R$100, você não colocou os R$100 lá e acabou esses R$100. Você investiu, ele ainda existe.
Ele pode ter uma oscilação tanto para baixo quanto para cima, porque estamos falando de renda variável, mas aquele patrimônio, ele ainda existe. Então, você não perdeu os R$ 100 para ter que recuperar os R$ 100 depois. Você investiu esse dinheiro, tem a renda ali todo mês, e esse R$ 100 poderia muito bem até valorizar. Então, você também ganhou na outra ponta. Então, acho que uma mentalidade que muita gente tem que mudar é que o investimento, ele não é você gastar o dinheiro para ganhar alguma coisa. Você ainda tem esse patrimônio, você está construindo esse patrimônio que gera renda e potencialmente também te gera uma valorização. Aí, cada investimento vai ter uma dinâmica diferente, mas falando em fundos imobiliários. O Félix aqui, ele está sendo um pouco mais contundente aqui nas observações dele. Primeiro, uma lá para cima, ele falou que em fundo imobiliário tem muito conflito de interesses. Félix, eu vou te dar uma péssima notícia. No mercado inteiro tem conflito de interesse. Até no condomínio que você mora, o síndico pode estar conflitado lá. Conflito de interesse tem o tempo todo. É como você lida com ele, é mais importante do que o próprio conflito. 24 horas por dia você lida com conflito de interesses quando você está no mercado, seja lá qual for. Como você reage ao conflito é mais importante do que o conflito em si. Primeira ponto. Segundo ponto, ele pega o exemplo do BBPO, que veio em 2013, o fundo mais querido da Bolsa. Bom, Félix, desculpa, mas, enfim, o que acontece? O BBPO é um fundo que veio com uma proposta e que, pelo caminho, ele começou a não ter condições de acompanhar a evolução da indústria. Então, não é que ele era queridinho, de fato, ele mudou. Aliás, BBPO, Agências Caixa e SAAG, né, o AGCX e o SAAG, eles dobraram a quantidade de investidores na época. Eram 50 mil, foi para 100. Tão simples quanto isso. Só que nenhum desses fundos conseguiram realmente se modernizar. A exceção foi o SAAG e o AGCX, que se juntaram em um só, que agora é o RBVA, que está tentando, muito lentamente, porque é difícil, modernizar e se transformar num fundo mais nessa linha de renda urbana, varejo. Vai demorar mais um bom tempo, porque ainda tem muitas agências bancárias, etc. A questão é que, em 2012 e 2013, você tinha um contrato com um banco de primeira linha e você conseguia fluir isso naturalmente, né? Agora, quando você começou a ter os encerramentos dos contratos, você começou a ficar mais perto do fim do contrato, e a indústria se desenvolveu por outro caminho, tanto que a Caixa tentou vir com outros fundos aí, que ninguém nem me perguntou mais sobre isso, ou seja, o contexto de agências bancárias perdeu esse apetite e, na minha opinião, tanto o BBPO, BBRC, deveriam ter feito aquilo que o RBVA e SAG fizeram, deveria ter modernizado seus mandatos, ficado mais ativo. Se você olhar, salvo engano, o BBPO ainda está até hoje no regulamento como passivo, né? Então, assim, ficou realmente parado no tempo, descolou da indústria. Se você olha de 2016, não precisa nem chegar agora, mas 2017, 16, 17 para cá, o BPPO desloca completamente da indústria e a indústria vai para outro caminho completamente diferente e eles ficam parados por lá. Então, assim, eu acho que não dá para... Porque quando você pega, igual o pessoal fala, o XP Macaé, não sei mais o que... Tá... Quando você pega um exemplo muito específico e toma como regra, não fica legal. A mesma coisa eu falar que todo fundo tem que ser igual a HGLG, que pagou não sei quantos % a mais do que o CDI. Estou dando um exemplo aqui, né? Então, a gente não pode pegar só isso. Então, a gente tem que pegar qual é o tom da carteira. O tom da carteira, sua, minha, do Marcos, seja lá de quem for, da Suno, não importa. Estou falando aqui genericamente. O que eu quero falar é que o tom da carteira, na nossa visão, é uma carteira que tem mais atividade, portfólios mais robustos, capacidade de originação, mais governança do ponto de vista de gestão, mais transparência do ponto de vista de relatórios, capacidade de criar valor entre uma emissão e outra, e etc, etc. O BBPO fez isso? Não, ponto, acabou. Então, assim, por isso que eu estou falando, não dá para você... E a HGLG fez e fez muito bem, olha onde está o fundo hoje. Então, cuidado, porque às vezes eu acho que as pessoas criticam de uma maneira muito específica. Por isso que eu falo que eu gosto de discutir com pessoas que não gostam de fundos imobiliários. Porque como eu estudei isso aqui, estudo 24 horas por dia, eu sou uma pessoa que eu sei falar de defeitos, tá? Então, acho que é só importante trazer isso como pano de fundo, né, Marcos? Porque senão fica parecendo que a indústria de fundos imobiliários ela é ineficiente. Ela ganhou do IDIV, meu Deus do céu, ou seja, o IFIX ganhou do IDIV, que são as empresas de dividendos. Então, assim, você pode não ser um apaixonado por fundos imobiliários, um entusiasta de fundos imobiliários como o Marcos e eu somos, mas também dizer que, então você vai me dizer que não tem conflito nessas empresas de varejo, nessas empresas de commodities. Poxa, tem muito. Cabe o compliance das empresas e cabe cada um tomar suas decisões fugindo desses conflitos, o que é importante para a sobrevivência da empresa. Então, assim, só trazer isso em pano de fundo, né, Marcos? Porque
Às vezes a crítica vem, mas ela não vem nas próximas derivadas, para na primeira. E aí, aqui tem mais de 1.000 pessoas, com certeza tem muitos iniciantes, e eu sou um defensor da indústria. Então, o que isso quer dizer? Vamos falar mal, vamos entender o que é mal, mas não vamos deixar que isso reverbere. Aliás, tem muita coisa que reverbera sobre fundos imobiliários que eu chamo de fogo amigo, que eu dou, é um nome até educado, né? Porque eu acho que muita gente critica, mas não efetivamente não está imerso de fato na indústria de fundos imobiliários para saber exatamente o que está falando. Então, enfim, é isso. E em comemoração aqui, a gente passou mais de 1.100 pessoas ao vivo. Se por acaso você ainda não é inscrito nos canais aqui que a gente está e está gostando do conteúdo, te convido para se inscrever no canal, até porque a gente faz conteúdos aqui todos os dias, sempre tem coisa nova para ajudar vocês a aprenderem mais sobre fundos imobiliários e investimentos em geral. Lembrando também para as pessoas que não estavam aqui no começo, a gente vai separar um espaço no final para responder dúvidas e a gente também separar um espaço para presenteá-los com algumas coisinhas que a gente separou aqui para vocês. Só para dar aqui também um bônus para vocês aqui de indicação de ferramenta, essa questão de rendimento que a gente está falando, para vocês acompanharem, vocês podem usar o Status Invest, é de graça, vocês podem entrar lá, tem a parte de fundos imobiliários, e lá vocês conseguem acompanhar todos os rendimentos. Tem outros investimentos também, mas como a gente está falando de fundos imobiliários, estou dando a ênfase aqui, mas tem outros investimentos lá que você também consegue acompanhar. Agora, acho que aqui é uma parte interessante para dar um norte, para dar uma luz para a pessoa começar... Duas pessoas perguntaram no chat exatamente agora sobre isso, parece que eles leram o futuro. Vai lá. Eu vou até pedir para você, professor, para você dar aquela, novamente, né, que a gente falou ontem, mas aquela diretriz que você gosta de passar sobre a quantidade de fundos imobiliários. Normalmente eu sempre falo de uma forma super genérica, algo entre 12 a 16, para a pessoa ter um norte. Mas você tem algumas faixas mais específicas que eu acho bem legal. Exato, e se você usou a palavra perfeita, tá, Marcos? Diretriz, aqui longe de falar que está gravado na pedra, é porque a gente faz algumas simulações e diante disso foi o que nós concluímos. Então vamos lá, repetindo. Se você tem até 20% do seu patrimônio líquido em fundos imobiliários, algo entre 8 e 10 fundos. Se você tem entre 20% e 50% alocado em fundos imobiliários do seu patrimônio líquido, algo em torno aí de 14, 15, 16, pouco mais, pouco menos. E se você tem mais do que 50% do seu patrimônio líquido em fundos imobiliários, um número mais perto de 19, 20, 21, 22. Veja por que eu estou falando esses números. Porque, como eu disse, não está cravado na pedra, mas é um número que funciona. Baroni, mas a minha carteira tem 30, 40. Eu falei isso ontem e repito aqui. Quando você começa a ter muitos fundos imobiliários na sua carteira, ou muitos ativos, seja lá qual for a classe, você tende a se tornar uma média. Vou falar em outros números. Tem lá o SP500, né? O S&P 500 lá. Se eu pensar que eu tenho que ter 200 empresas americanas lá na minha carteira, eu vou começar a ficar cada vez mais próximo do índice. Então é melhor eu comprar o índice logo, que eu já estou na média, entendeu? Então se você começar a ter uma carteira com 40, 50, 35, 40, 45 fundos, você obviamente não vai ter nenhum risco direcional. Ótimo, ótimo, ótimo. Vai ter lá 2% em cada fundo, lá 2 no máximo, ótimo. Só que, por outro lado, também você não vai estar gerando alfa nenhum para sua carteira. Você vai ser a média do mercado. Porque possivelmente você vai ficar exposto. Não, Baroni, mas a minha tese é diferente. Eu gosto de pegar fundos menores e por esse caminho. Aí é aquela tese do small caps. Você não está preocupado com liquidez, você não está preocupado com robustez, você não está preocupado com uma série de coisas, e aí vai por esse caminho. Não é o caminho que a gente gosta. Talvez em algum momento, quando os fundos imobiliários, de novo, tiver um estágio de maturidade bem mais elevado, alguns excelentes fundos monoativos, gestão passiva, vão sobreviver no mercado. Eu acredito que isso pode acontecer. Só que eles vão sobreviver a duras penas, né? Vai ser aqueles fundos que vão negociar 100 mil reais por dia, igual os small caps. Tem empresas brilhantes, eu não sou especialista em small caps, mas nós temos uma pessoa aqui que é muito boa nisso, né? Duas, na verdade, assim, que a gente conversa bastante, que aqui na Suno, que são muito bons nisso. E exatamente dessa forma, chega uma hora que a empresa é muito boa, mas ela não tem liquidez, você não consegue realmente, de fato, montar uma posição relevante, considerando uma base maior de investidores. Então, mas elas são importantes. Eu acho que isso vai acontecer em fundos imobiliários também. Você vai ter, eu não vou dar um número mais, 10, 15, 20 fundos super pequenos, passivos, monos, que vai funcionar, tudo bem. Tá? O que eu preciso é que esses fundos, com todos esses riscos direcionais, eles sejam precificados para compensar isso. Por isso que uma small cap, ela tem que te dar uma TIR maior do que uma blue chip, porque senão não compensa, você vai estar exposto no risco para quê? Então, muitas vezes eu vejo pessoas
lutando para entrar num fundo passivo, tomando mais risco e ganhando menos do que um fundo ativo, entendeu? E muitas das vezes a valorização, o movimento dele vem muito mais pela iliquidez do que pela qualidade em si. Então, tomar muito cuidado com isso aí também, tá? Então, só para completar o slide aqui, Marcos, e aí entra a questão de setores, de tudo que você pode montar de estratégia e subestratégia. Eu acho que no Brasil nós temos uma concentração muito grande de setores. Então, quando a gente fala aí, né, logística, papéis, recebíveis, shopping, escritórios, renda urbana, e o próprio fundos de fundos, ou hedge funds, você já coloca praticamente 80% do mercado, 90%. Né? Em algum momento a gente vai ter mais data center, em algum momento a gente vai ter outros tipos de investimentos, mais de hotéis, mais de residenciais, mais outros alternativos. Mas não é a realidade. O pessoal até me pergunta, é fundo de hotel? Pô, o HTMX, né, que é o Hotel Max Invest, o Canteiras faz um excelente trabalho lá, mas o fundo não tem liquidez, não tem porte, não tem tamanho, ele não conseguiu acompanhar o mesmo crescimento da indústria. Mas eu acho que em algum momento você vai ter condição de ter essa escala também em outras classes. Então, é só para deixar todo mundo aqui alinhado de que o mais importante é você entender, como está no slide aí, Marcos, entender que você também tem que montar um perfil de investimentos. Tem gente, por exemplo, que não gosta de shoppings, embora eu ache completamente contraintuitivo, né? O shopping, na minha visão, é um dos ativos mais defensivos que existe. Antes da pandemia, eram os menores yields, eram os maiores múltiplos, só que a pandemia colocou uma minhoca na cabeça das pessoas, como se fosse fácil sair fechando o shopping agora daqui para frente, entendeu? E não me parece razoável trabalhar com essa possibilidade pelos próximos 50, 100 anos. Tomara que eu esteja completamente certo. Mas, enfim, quando veio a pandemia, colocou-se uma dúvida. Então, hoje eu vejo pessoas falando que não gostam de shopping. Mas, exatamente antes de 2019, eram os múltiplos mais interessantes eram dos shoppings, né? E é um setor que consegue se reinventar muito rápido. É isso, Marcão. Pode passar aí. Aqui é só também, novamente, algumas diretrizes. A gente acabou de já falando bastante sobre esse tópico de como é que você começa a escolher o fundo imobiliário, né? A gente começou os slides falando de você entender de onde surge a renda do fundo imobiliário, mas tem várias outras coisas que a gente precisa prestar atenção. A gente já citou aqui basicamente todos, né? Então eu vou passar rapidinho para a gente não perder tanto tempo aqui de novo. Mas só o Pedro falando uma coisa aqui, fundo de desenvolvimento, sim, Pedro, vem ganhando espaço, embora seja ainda uma fatia bem pequena da pizza aí, menos de 5%. Mas concordo com você que o desenvolvimento ele vai ganhar mais espaço, não só fundos clássicos de desenvolvimento, mas fazer desenvolvimento dentro de fundos grandes. Você vai ter um fundo de tijolo que vai ter uma partezinha dele para desenvolvimento. Então, legal, bem lembrado, Pedro. Até mencionando aquela questão lá, nesse slide aqui, esses setores que foram citados é justamente por serem os maiores. Então, a gente possui vários outros tipos de imóveis que daria para colocar aqui, mas são muito pequenos, não são setores que a gente poderia falar, nossa, temos um setor muito forte disso, porque temos poucas coisas. Esses que estão na tela são os principais. Então, esses daqui, você consegue achar várias opções dentro deles para montar uma carteira suficientemente diversificada. Mais uma aqui, Marcos, desculpa. Nos Estados Unidos, os shoppings fecharam. Danúbio, o modelo de desenvolvimento de shopping nos Estados Unidos é absolutamente diferente do modelo de shopping no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos eles foram para a periferia da cidade, ficaram com aquela característica de muito aberto, né, muito compras, muito focado em compras, aqui no Brasil eles ficaram dentro das cidades, dentro dos centros urbanos, e com um jeito diferente. É muito mais a experiência do consumidor, com praças de alimentação, com cinemas, com lojas, com mix de lojas que atendem o perfil das micro-regiões. Então, aqui no Brasil é muito diferente quando se compara shoppings com os Estados Unidos. E mais do que isso, se você olha a BL por habitante, nós estamos muito longe dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos realmente teve um excesso e por um desenvolvimento de um ativo que se afastou das pessoas. E aqui no Brasil nós temos escassez e estamos cada vez mais próximos. Então, na minha visão, os shoppings bem equipados são aqueles que têm, na minha visão, maior valor imobiliário e do negócio propriamente dito, porque eles vão se transformar transformaram-se, né, depois da pandemia, como hubs. Então, hoje, o shopping ele tem um quê de logístico. Você compra e tira na loja, ou seja, ele virou um hub logístico também. Então, os shoppings, depois da pandemia, na minha visão, ficaram melhores ainda. Na minha opinião, eu tô mais apaixonado por shopping do que eu estava antes da pandemia, sendo muito franco com vocês. Muito franco mesmo. Aqui que o resumo desse slide aqui é basicamente entenda
aonde você está investindo e entenda se isso faz sentido para você. Não adianta você investir em alguma coisa que você não entende. Então, por exemplo, shopping. A gente está falando de shopping aqui. Você tem que investir em shopping se você entender bem como funciona um shopping, né? Como funciona um fundo imobiliário de shopping, e se essas características, como ele funciona, como essa dinâmica faz sentido para você. Até porque a gente não está falando você tem que ter exposição a todos os setores, você precisa comprar um de cada, tem que ter um de tudo, porque cada investidor é um investidor, cada investidor tem um perfil diferente. Alguns são mais conservadores, outros mais sofisticados, alguns gostam de uma coisa mais enxuta, outros gostam de mais opções. Cada pessoa é uma pessoa, então o importante é que você entenda muito bem a tese do fundo, isso vai englobar o portfólio, vai englobar a gestão, a estratégia, como que ele pretende gerar valor para você e também como isso se encaixa no seu objetivo, se você tem esse perfil mais tranquilo ou não. Então é importante que você entenda essas duas coisas para você conseguir montar uma carteira que no todo ela faça sentido para você. Aí passando aqui, a gente separou alguns itens nesse slide e no próximo também, para vocês começarem a entender um pouquinho aonde olhar, assim, um pouquinho mais específico para vocês olharem os fundos imobiliários em termos de indicador. A gente não está falando que é para você investir baseado em indicadores, até porque você consegue ir até um certo ponto olhando só indicadores, você vai precisar fazer uma análise mais da qualidade do portfólio, mas algumas coisas que você consegue olhar para bater o olho e já evitar alguns certos tipos de risco é quando você olha patrimônio líquido, ou seja, o tamanho do fundo. Fundos maiores já passaram de certos estágios que carregam riscos específicos. Liquidez, a mesma coisa. Fundos maiores, fundos mais líquidos, eles não vão te dar problema em questão de será que eu vou conseguir comprar tudo que eu quero ou não com o valor que eu quero aportar? Será que vai ter disponível? Será que vai ter uma volatilidade maior ou não? Então, fundos mais líquidos não tem esse tipo de problema. Aí fundos grandes mesmo em quantidade de ativos, quantidade de inquilinos, já diluíram os riscos específicos. Se um inquilino sair ou se um imóvel der problema, já vai ser um problema bem reduzido, porque ele já é bem diversificado. Então, se você segue nessa linha de pelo menos começar estudando os fundos maiores, você já está diluindo vários riscos na sua carteira. Aí, óbvio, conforme você for se profissionalizando nas suas análises, você consegue olhar outras coisas que talvez exijam um trabalho a mais no seu estudo. E histórico vale para todos. Quanto mais histórico, melhor vai ser para você conseguir estudar o fundo e ter material de estudo, basicamente. Porque se o fundo nasceu um mês atrás, você praticamente vai ter um relatório só para ler e olhe lá. Então, e aqui já fica o próximo ponto, que o relatório gerencial é o documento que sai todos os meses com atualizações sobre o fundo, e é um documento que eu gosto de falar que é obrigatório para que você saiba o que mudou no seu fundo imobiliário. Então, se alguma coisa boa ou se alguma coisa ruim estiver ou for acontecer, no relatório gerencial provavelmente essa informação já vai vir para você e você vai estar por dentro de tudo que está rolando com o seu investimento. Fica uma outra sugestão para vocês. De novo, o Status Invest tem ali um filtro para vocês conseguirem olhar esse tipo de patrimônio, procurar fundo. Então, aqui é uma maneira bacana de você descobrir alguns fundos para estudar. Lembrando que você não para sua análise apenas nos indicadores. Você pode começar, alguma coisa te interessou ali numericamente, mas você vai lá e estuda mais profundamente. Aqui são só, se vocês quiserem aí tirar um print para depois, são alguns indicadores para você olhar, alguns indicadores para você aprender, estudar, saber que é interessante você conhecê-los, mas não vou passar um por um aqui. Eu gostaria só de perguntar ao professor Baroni qual que seria a sua orientação em questão da pessoa quando ela vai começar a olhar um fundo imobiliário, ou quais são os principais indicadores, ou qual que é a visão que ele tem que começar ali na hora que ele for estudar, né? Qual que é a mentalidade que ele tem que ir naquele estudo, quando começar aquele estudo? Pergunta difícil, Marcos, porque tem pessoas que preferem ir num site, pegar uma lista de indicadores e começar por eles. Tem pessoas que preferem abrir os relatórios gerenciais e começar a estudar. Tem pessoas que preferem ver uma live em que você fala com o gestor. Tem pessoas que preferem ver um relatório de uma casa especializada e ler o que está se falando. Difícil falar, né? Assim, eu acho só que você não pode tomar nenhuma decisão fazendo uma dessas coisas apenas. Eu acho que minimamente você tem que ter um conteúdo objetivo, que é isso aí que você está falando, né? Preço PVP, rendimento, dividend yield, vacância, histórico, são critérios objetivos. Qual que é a taxa de gestão? É essa, pronto, é objetivo. E também tentar pelo menos ter alguns critérios subjetivos, que é você ler os relatórios, ir lá nos imóveis pelo Google Maps, poder visitar aqueles que você pode presencialmente, o que você não pode
pelo Google Maps, fazer uma análise da região, ver se é uma região adensada, ver se é uma região que tem vocação, por exemplo, para logística, se tem vocação, por exemplo, você pega um fundo de shopping, aí você vê se o entorno é adensado, você pega um fundo de logística, você vê se o entorno tem outros galpões, se está dentro de condomínios logísticos, se tem estradas, né, passando perto, ou rodovias, né, passando perto. E aí você começa a fazer uma análise um pouco mais subjetiva das coisas. O que eu posso dizer é que as pessoas querem apenas critérios objetivos. Por quantas vezes, Marcos, você recebe? Por que eu não compro o fundo tal? Porque ele está com um PVP de 40, sabe? É um indicador só, não quer dizer absolutamente nada. Né? Ele está dando para você um indício, mas ele não quer dizer muita coisa. Agora, eu tenho uma mania que é o que me trouxe até aqui. Sempre gostei de tirar dúvidas na fonte, desde sempre. Não estou falando só de fundo imobiliário. Não estou falando só de fundo imobiliário. Todos os meus trabalhos, todas as vezes que eu passei, em todos os meus empregos, em tudo que eu fiz na vida, eu nunca deixei de pegar a informação direto na fonte. Por isso que eu nunca deixei de responder um e-mail ou alguma coisa. Às vezes lá no Instagram, que a pessoa faz direct, tudo, ali é mais difícil, porque ali é muito difícil mesmo. Mas quando faz o atendimento aqui, ou a gente faz o plantão de dúvidas, tanto que a gente até mudou para semanal aqui, a ideia é ter a informação mais direta na fonte, porque aí você tem ela com mais consistência. Então, o principal indicador para mim, os principais indicadores, eles envolvem critérios objetivos e subjetivos. Então, isso é muito importante de trazer aqui para todo mundo, tá? Para a gente fechar aqui os nossos conselhos, até teve alguém que perguntou, acho que foi o Sérgio que perguntou aí no chat, o que era a diferença entre diversificar e pulverizar, né? De uma forma bem simples, diversificar é isso que a gente vem passando. É você entender o que você está estudando, é você fazer escolhas pensadas, escolhas complementares, é você montar um portfólio balanceado com algumas opções. A pulverização é você basicamente se esconder atrás de um número. Então, você vai comprar várias coisas para que você fique diluído e você se defende através da quantidade. A diversificação seria mais se defender pela qualidade, pelas suas boas escolhas. E aqui, pessoal, eu convido mais uma vez vocês a tirarem um print dessa tela, porque eu acho que é importante para vocês sempre se relembrarem desses pontos, toda vez que vocês forem fazer um novo aporte, toda vez que vocês forem repensar o seu investimento, porque é muito fácil a gente se perder no meio do caminho, tanto na afobação, quando está tudo muito bom, ou no medo, quando talvez o cenário não está interessante. Quando você consegue colocar algumas regras, você entender algumas filosofias do investimento para te trazer de volta para a razão, basicamente, isso te ajuda a não fazer besteira, isso te ajuda a fazer escolhas melhores. Essa de acertar o timing, eu acho que é uma das mais interessantes, porque muita gente fica com isso na cabeça de eu tenho sempre que comprar na mínima, eu tenho que sempre vender na máxima. Isso não funciona. Com esse pensamento, provavelmente você vai mais errado do que acertar. Pensa no longo prazo, pensa no que você está construindo de patrimônio, pensa na questão de como você vai usufruir disso, como isso vai te levar para o seu objetivo. O professor Baroni mencionou na questão de gente que quer tentar investir em fundos que tem ali uma tese mais arriscada, mas o risco não está no mesmo nível que deveria para fazer sentido o retorno não está no mesmo nível para fazer sentido com esse risco. Então, tenta avaliar esse tipo de coisa para te trazer para a razão, para você não fazer ou não cometer alguns prejuízos na sua carteira. E, de novo, que nem ontem, eu acho que é importante sempre a gente olhar números, né? Fatos, no caso. Aqui eu trouxe, da outra vez eu trouxe o gráfico do IFIX, mostrando que o IFIX ele bate diversos índices, os principais índices que a gente colocou lá. E aqui, novamente, eu trago o IFIX, mas eu trago também a Sunofis, que é a filosofia de tudo isso que a gente vem falando para vocês, de diversificação, de construir um patrimônio para o longo prazo. Essa filosofia, ela faz diferença, porque o IFIX é a média, basicamente. Então, se você colocar lá um monte de ativo no seu portfólio, você vai seguir a média, potencialmente você segue essa linha verde, que é a linha do meio. Agora, quando você segue essa filosofia que a gente está falando, diversifica, escolhe bem, tem calma, não sai na afobação, não tenta nada de outro mundo, você consegue ter um resultado superior. E a linha vermelha, que é a linha de cima, que é a nossa carteira recomendada, ela mostra que fazer isso entrega um resultado superior. Então, eu acho esse gráfico muito bom para a gente consolidar esse pensamento que a gente vem elaborando aí nessas duas aulas. Quer complementar alguma coisa aqui, professor?
E fazendo isso aí com muita calma, né? Ou seja, a gente não mexe compulsivamente na carteira, são revisões semestrais, uma coisa muito gradativa, muito fácil de você acompanhar. Então, o lema nosso aqui é fazer um arrozinho com feijão bem feito, temperadinho pela vovó, e tá tudo certo, entendeu? Sem coisa mirabolante, sem expor ninguém a riscos desnecessários. É basicamente isso daí que a gente quer fazer para vocês e entende que isso funciona, tá? E o Thiago fala uma coisa que eu acho que é até interessante. Fazer isso em fundo imobiliário é mais difícil. Por quê? Porque quando você tem ações, você tem uma dispersão muito grande. Então, você tem ações que realmente ficam muito acima da média e outras ações que ficam muito abaixo. Então, se você seleciona bem, você tende a ficar muito acima da média. Em fundo imobiliário, a dispersão é menor. Então, não é fácil fazer isso daí com tamanha consistência que a gente faz. A gente tem que estar muito bem seguro daquilo que nos trouxe até aqui. Então, não é fácil. A gente trabalha aqui todo dia para manter isso daí, e depois que você consegue atingir esse estágio, a manutenção dele é tão difícil quanto, né? Então, enfim, mas eu acho que a gente vem cumprindo esse papel. Se você olha desde lá de 2017, a Suno começa, ela já começa acima do IFIX, depois ela se equipara e ela vai abrindo cada vez mais. Então, isso mostra que, à medida que a gente foi melhorando a qualidade da carteira, foi criando estratégias e subestratégias dentro da própria carteira, a gente conseguiu entregar isso para o nosso assinante. Ah, Baroni, mas tem um fundo lá da carteira que está caindo, né? Às vezes sempre tem alguém que reclama. É aquilo que eu falo para vocês. A gente não tem nunca a intenção de conseguir todas as posições serem vencedoras. E aquelas que nós erramos, existe um termo para isso, que chama-se honest mistake, ou seja, é um erro honesto. A gente não errou em uma ou outra posição com a intenção de prejudicar vocês. Foi um erro honesto. A gente viu que naquele momento estava correto, a precificação estava correta, tinha um espaço, mas por outros motivos exógenos não conseguiu entregar. Não temos compromisso com o erro. Se fosse realmente alguma coisa prejudicial para vocês no longo prazo, a gente certamente faria essa troca. Mas a gente entende que não. Então, às vezes, tem uma ou outra posição que você não esteja tão feliz, mas quando você olha o filme e não a fotografia, ele é bem mais bonito. Por isso que eu não tenho problema nenhum com a crítica, desde que essa crítica ela seja muito bem fundamentada, né? Então, eu acho que esse desenho aí representa muito bem do trabalho nosso aqui. E acho que todo mundo estava querendo saber do desfecho de ontem, né? Se o Murano vai pagar o jantar para a gente. E, assim, eu não sei se eu fico feliz com a decisão que foi tomada, porque eu acho que vai causar uma certa intriga aqui, uma certa, sabe, uma briga aqui entre amigos, entre eu e o Baroni, porque me falaram que, na verdade, o jantar não vai ser para nós dois. Parece que o jantar vai ser para apenas um de nós dois. E como isso vai ser decidido vai depender de você que está assistindo agora. Então, antes de explicar qualquer coisa, eu conto com o seu apoio para mim, tá? Por favor. Mas vamos lá, vou explicar aqui o que... Ligue 0800 425959, vote Marcos Correia, 0800 425957. Não precisa falar o número do Baroni, não. Só tem o meu número aqui. Então, se vocês quiserem me apoiar, vou explicar como é que vai funcionar isso aqui. Espero que esse jantar saia. Basicamente, criamos aqui 2 cupons especialmente para vocês, especialmente para hoje, só funciona hoje. Tem o cupom da esquerda, que é o Jantar Baroni, que você não precisa usar se você quiser. Você tem o Jantar Marcos, que é o segundo cupom, que esse você deve usar. E se você escanear o QR Code, você vai ganhar 5% de desconto na assinatura Sunofis. Mas antes de você escanear o seu QR Code aqui, lembrando, isso daí é para vocês ajudarem aqui para ver quem que vai ganhar o jantar. Mas, além disso, a gente separou aqui especialmente para vocês 25% de desconto na assinatura Sunofis, que é justamente a carteira que a gente vem falando até agora. Então, só para recapitular, é 25% atualmente, então, de quase dos R$300, que seria o preço original, vocês pagam quase R$19 por mês, dá no total ali R$224,10 à vista, né, no total. Mas é 25% neste valor, mas se vocês somarem aqui com o cupom Jantar Marcos, vocês ganham mais 5%. Se quiser usar o Jantar Baroni, não tem problema, não vou ficar bravo com você, mas eu espero sair daqui com o jantar. Só para também mencionar para vocês, a assinatura Sunofis, ela vem com a carteira recomendada, então você vai ter todas as recomendações, você vai ter os fundos que a gente indica, a gente tem mais de 20 fundos ali analisados com viés de compra para você
estudar e ver quais fazem mais sentido para você. Você vai ter os relatórios semanais, você vai ter plantão de dúvida para tirar dúvida direto com o professor Baroni, você vai ter vídeos que a gente faz para a base de assinante, você vai ter também acesso a conteúdos de reserva de emergência e de alguns outros conteúdos educacionais que a gente tem dentro da plataforma, além também de um radar que a gente acompanha as principais notícias e fatos relevantes do mercado, resumido e analisado para você. Pode falar. Lembrando que esse plantão de dúvidas virou um sucesso agora, né, Marcos? Porque a gente fazia ele quinzenal, às vezes faltava uma quinzena ou outra, e aí nós colocamos uma régua lá em cima, a gente vai responder semanalmente. Então, todas as quartas-feiras, 10 da manhã, isso tem um motivo, porque tem a publicação do relatório gerencial, né? Do relatório semanal, e aí logo na sequência a gente já faz o plantão de dúvidas. E aí o pessoal manda lá, e a gente recebe aqui, Marcos, muitas dúvidas. Algumas dúvidas a gente já foi dada a resposta, então a gente manda um link para a pessoa assistir, mas a grande maioria são dúvidas novas. E as pessoas entenderam, nós criamos aqui uma melhor prática para o plantão de dúvida, né? Porque a pessoa estava usando o plantão de dúvida para falar assim, fale do fundo tal, fale do fundo tal. E aí as pessoas começaram a entender que o plantão de dúvidas é também um processo de ensino-aprendendizagem. Sim. E melhoraram as perguntas. Então, o Pedro também, que é outro analista que trabalha com a gente aqui, a gente estava até falando sobre isso. Cada plantão agora virou uma aula, porque as pessoas fazem perguntas muito mais sofisticadas. Por isso que eu sou a favor. A régua você tem que pôr para cima, tem que fazer o pessoal subir. Esse negócio de ficar nivelando por baixo nunca foi comigo. Então, toda a minha experiência como professor, eu sempre fui contra a ideia de nivelar por baixo. Você sempre tem que fazer a nivelagem por cima, e essa nivelagem por cima você traz aquelas pessoas que têm dificuldades para que elas possam aprender a entender mais aqui todo o processo. E funciona, e está funcionando aqui também. Plantão de dúvidas, esse da última semana agora, foi incrivelmente fantástico. Coincidentemente, foi muito legal. O pessoal participou ao vivo lá também, então foi bem, bem bacana. E muitas pessoas acompanhando ao vivo o plantão também. Então é só para dar essa informação adicional aí. E pessoal, o link está na descrição, o link está no chat, o QR Code também serve, todos te dão acesso à assinatura, que além dos 25%, além de usar o cupom que dá mais 5%, você ainda, se assinar até hoje, até o fim de hoje, né, até meia-noite, você ainda vai participar de um sorteio para ganhar uma ligação com o professor Baroni, para você tirar ainda mais dúvidas com ele. Então isso é só até hoje, quem comprar até hoje, quem assinar até hoje, vai entrar no sorteio. Mas, como sempre, não é só isso. Temos mais algumas coisinhas para vocês também. Até o dia 5, ou seja, até amanhã, quem fizer assinatura vai ganhar também o curso Viva de Dividendos. Até o dia 9, né, do dia 6 até o dia 9, você ainda ganha também um workshop da Renda Extra, que são algumas aulas com a gente também, aulas gravadas. Essas aulas também ficaram bem legais, né? A gente gravou mostrando ferramenta, fizemos planilha, né? Esse daí sim tem as planilhas lá que o pessoal estava perguntando, não é? Exatamente. A gente mostrou lá a questão de como calcular preço-teto, como é que você faz essas estimativas. Então, ficou bem legal esse workshop. E também, do dia 6 ao dia 11, quem fizer a aquisição ganha R$100 de cashback para você aproveitar e fazer um upgrade para uma outra assinatura. Com exceção da Start, com exceção das ações, as outras assinaturas você pode usar esse cashback. Então, recapitulando, se vocês quiserem aí dar um jantar para a gente, por favor, escolha o cupom da pessoa que você mais gosta, ou assim, eu vou ter que ser sincero aqui, porque eu acho que assim, eu querer brigar com o Baroni, eu não vou ganhar, então talvez use o cupom da pessoa Marcos, que você tem mais pena aqui, eu consigo ganhar essa. Mas, sinceramente, olhando assim, a gente percebe que você está mais desnutrido do que eu, então assim, eu acho que você tem chance, viu? Você está com a carinha hoje de pidão, eu não sei não, eu acho que você está mais carente, eu acho que você pode ganhar, Marcos, eu acho que tem chances. É que da outra vez, quando a gente fez aquele jogo da Black Friday no ano passado, eu parti para um pouco mais, uma posição mais agressiva e eu perdi miseravelmente. Então, eu estou tentando agora um pouco de dó, assim, entendeu? Uma outra estratégia. Não sei se vai funcionar. Isso, você está com aquela carinha daqueles cachorrinhos pidão. Não sei não, hein? Eu estou achando que você vai ganhar dessa. Vai ganhar na emoção, vai mexer com a emoção. Estou tentando aqui. Então, pessoal, tem aí. Vamos responder a pergunta da galera, Marcão? Isso. Só mencionar aqui, então, só para finalizar aqui, o cupom é Jantar Baroni ou Jantar Marcos para você ganhar mais 5%, além de tudo que eu falei até agora. E daí a gente vai ficar aqui um tempo tirando algumas dúvidas de vocês, seja de fundo imobiliário, seja da assinatura, seja aí do que vocês quiserem. Ô Marcos, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês colocam no chat que tem um time de apoio aqui. O Cláudio está por aqui, o próprio Murano está por aqui também. Então, ele vai nos ajudar aí. Ô, Marcos, eu tinha marcado, eu me perco completamente nisso aqui.
porque vai embolando uma pergunta na outra. Eu andei marcando com umas estrelinhas, umas aí para cima. Vê se você acha. Eu acho que eu achei aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Lá em cima, ó, você clicar em favorito, lá em cima na direita, são Nossa, todas as mas estrelinhas. Você é um gênio. Você é um gênio. Votem no Marcos. Olha só, é um gênio. É um gênio. Eu só vou falar o seguinte, Marcos. Se você ganhar no dia que for ter esse jantar, eu entro na minha rede social, eu vou no mesmo dia no restaurante em frente, Marcos. Só para boicotar o seu jantar, Marcos. Você vai ver o que eu vou fazer. Tá Pessoal, vendo? vota em Jantar Marcos, é o nome do cupom. Ó, se eu recebo R$1.000 em dividendos mensal, o yield deve ser calculado sobre o valor aplicado ou sobre o valor atual. Não é ou. Eu vou começar uma campanha, vai ser a campanha do ou e do e. Não é ou. Você pode ter as duas coisas. Se você calcula sobre o valor aplicado, você tem um chamado yield on cost. Se você está sobre o valor atual, você está fazendo uma conta de quanto o seu dinheiro está sendo remunerado nos preços de hoje. Tá bom? O João falou uma coisa aqui, eu vi um vídeo que o cara disse que o estudo deu algo entre 15 e 30. Lembra daquele número que eu falei de 20 e 25? Tudo bem, João. Eu acho que o range aí está um pouquinho maior, mas ok. Talvez se mais perto de 30 a pessoa pode ter um pouco mais de fundo de papel, mais perto de 15, menos, né? Escolhe aí, Marcão. Manda bala, você tá uma máquina de resposta à vontade. Olha essa daqui, Marcos. É mais vantajoso os dividendos mensais na data X para pagar mais barato? Esse sim é um estudo que eu já tentei fazer e não consegui. Você sabe, Marcos, você já tentou fazer esse estudo também? De qual é a melhor data para comprar, etc., para reinvestir? Não, o estudo nunca tentei, mas é uma coisa muito complexa, porque não tem realmente um padrão isso daí. Às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes cai, às vezes não cai, curiosamente, às vezes sobe. Então é uma coisa muito difícil de você notar ou identificar um padrão. Ao ponto de criar um estudo, eu acho difícil. Marcos, essa eu vou deixar para você. Ó. Explica aí a diferença entre FII e FIAGRO. Bom, primeiro, são coisas diferentes. Tem gente Quase que acha não que é a chega mesma... essa pergunta para a gente, né? Quase não chega. Quase não chega. Primeiro, são coisas diferentes que muita gente confunde, tá? Existem fundos imobiliários que investem no agro, então é o teu fundo imobiliário que você já conhece, ele investe ali numa fazenda, por exemplo. O FIAGRO é um outro tipo de investimento que foi construído muito parecido com os fundos imobiliários, mas é um produto voltado totalmente para o agro. Então, estruturalmente, ele é parecido, mas ele tem algumas diferenças em termos de leis e normas ali, tá? Mas ele tem uma gama maior de produtos voltados para o agro. Enquanto o fundo imobiliário investe em CRI, por exemplo, o FIAGRO investe em CRA, que é basicamente o equivalente do agronegócio. Um vai para a LCI, o outro para o LCA. E eles também têm, nos CRAs, eles têm uma gama maior também de produtos que envolvem o agronegócio. Não precisa estar diretamente no agronegócio, mas estando indiretamente no agronegócio, também ele consegue acessar. Isso só o FIAGRO. Bem resumido. Vocês gostam de FIIs híbridos? Gosto. Acho que o Marcos também gosta. Né, Marcos? Agora, essa liberdade dada ao gestor é benéfica ou incorre mais risco? As duas coisas. Ela é benéfica e sim, incorre mais riscos. Olha a campanha minha do OU, ó. O Marcos, pelo amor de Deus, vamos fazer uma campanha, Marcos? Pare de usar OU e use mais E. Por que as pessoas gostam de excluir? Entendeu? Marcos, agora nós estamos sendo contra-intuitivos. Por que tem que ser o Marcos ou o Baroni para ganhar o jantar? Por que não pode ser os dois? A resposta está certa. Porque o Murano é um pão duro nato. É isso. Pense no homem que atravessa o Canal da Mancha com um sal de fruta na mão, chega intacto do lado de lá. Entendeu? Terrível. A aposta original era pagar um jantar para os dois. De um dia para o outro mudou, entendeu? Ele falou, ó, tá, a grana tá curta, então a gente vai pagar um jantar para um só. Ô, Marco, você sabe que tem amigo e tem amigo, né? Então, assim, eu vou acabar com a amizade. Eu vou colocar todo mundo aí para ver a cara do Murano. Ó, Murano, tudo bom? Esse é o cara do dinheiro. Não era o combinado, ele é super tímido, mas olha aí, ó. Não, tem que ser um jantar só, porque a fatura do cartão tá para fechar, então não vai dar para os dois, é muito... Cartão corporativo, meu amigo. Usa aquele preto lá, aquele cartão corporativo, aquele que... Sem limites. Aí tá resolvido. A gente fala com o Thiagão aqui, tá tudo resolvido, então. Aí sim. Falou, Murano. Ficou famoso aí agora, Murano. Murano, agora você não vai nem andar mais no JK, você vai ser interpelado pelas pessoas para tirar foto. Vou sair uma foto hoje. Tá certo. Bora lá. Vamos responder. Excelente aula, como sempre. Tem uma dúvida. Embora os FIIs de papéis estejam pagando muito bem, não é um produto que me interessa.
seria temerário ter somente FIIs de tijolos? É uma pergunta ótima. Não, não é temerário. Eu só acho que o fundo de papel, ele cumpre muito bem um trabalho de te manter com uma renda um pouco mais elevada, como você mesmo pontuou, e mais do que isso, ele diminui um pouco a volatilidade da sua carteira, ele te defende mais dentro dos ciclos. Então, não estou querendo mudar o seu jeito de pensar, Renê, mas na minha visão, quem tem, assim, pensar em não ter nada, só se você tiver realmente uma boa carteira também de renda fixa, que tem lá seus títulos públicos e privados, porque ter um pouco em papel, pensando na carteira de fundos imobiliários, é uma maneira de ter menos volatilidade, mais proteção contra... É você estar anticíclico, né? Essa carteira nossa chegou onde chegou porque ela sempre teve uma boa posição em papel. Hoje, especificamente, ela está um pouco menos papel, não porque nós tiramos papel, porque nós aumentamos um pouquinho dos tijolos, porque a gente entende que não é trocar, direcionar mais para os tijolos, se eu estiver olhando para um prazo um pouco mais longo, pode nos dar um retorno mais interessante. Porque a gente entende que o papel pode cair um pouquinho aí pela inflação, né? Os juros também devem cair um pouquinho no ano que vem, e os papéis deveriam entregar mais. Então, a gente o que fez? Criamos para os nossos assinantes essas opcionalidades aí de você ter um pouco mais de exposição a tijolos, sem necessariamente sair dos papéis. Marcos, escolhe você aí, Marcos. Vai lá. Cadê? Eu separei aqui. Eu achei essa... Peraí. Aqui. Eu achei essa pergunta interessante, né? Nos fundos de papel, como eles repassam a inflação mensalmente, como que a gente mantém o patrimônio se consumir 100% da renda? Basicamente, se você está consumindo 100% da renda, você está consumindo a sua correção. Então, quando a gente fala de fundo de papel, se você quer consumir a renda, é mais interessante ainda que você tenha pelo menos um percentual ali que você reinvista para manter o seu poder de compra. Então, esse é um ponto bastante importante. Questão de ordem, relator. Questão de ordem aqui. As pessoas também, elas sempre fazem essas perguntas, mas elas não falam a pergunta inteira, né? Veja bem, é muito importante que as pessoas entendam qual é a composição da carteira da pessoa. Porque às vezes ela tem uma pequena parte em fundo de papel, mas tem vários outros tipos de investimentos. É muito importante a pessoa contextualizar a carteira, tá bom? É isso. Vai lá, Marcão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só filtrar aqui algumas carteiras, algumas perguntas. Tem o pessoal elogiando aqui o conteúdo. Eu acabei assinando a Suno pela qualidade de conteúdo abordado aqui no YouTube. Inclusive, obrigado, Luiz. E, inclusive, pessoal, lembrar que aqui no link da descrição, no chat também, tem os links para vocês aproveitarem os 25% de desconto, mais os 5% do cupom Jantar Marcos ou Jantar Baroni, e ainda todos os bônus que eu mencionei. Alguém me perguntou aí se ia ter uma ligação para mim, etc. Tem aqui dentro da campanha uma ligação que você está concorrendo. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu sou muito próximo dos meus assinantes. O que é que isso quer dizer? Quando alguém me manda uma pergunta num e-mail, né, marcos.baroni@sunoresearch.com.br. Quando é uma pergunta simples, eu respondo no próprio e-mail. Quando é uma pergunta muito sofisticada, quase sempre eu ligo para a pessoa. Muito comum eu fazer ligações para gestores, muito comum eu fazer ligações para assinantes, muito comum eu fazer ligação para consultores. Então, eu falo muito e sinto muito a temperatura do mercado por todas as frentes. E eu acho que os investidores são agentes de mercado também. Então, quando o assinante tem realmente uma dúvida que eu vejo que ele parou e escreveu um e-mail de qualidade, com uma dúvida legítima, às vezes eu troco telefonemas com eles. É difícil falar isso para vocês vão ter que acreditar em mim. Tá? Não tem como eu provar isso para vocês, mas é extremamente comum eu falar com os nossos assinantes. Eu sou a pessoa mais tranquila. Bom, o Marcos já esteve comigo pessoalmente, comigo não tem essa história, não. Sempre quando eu cruzo com algum assinante na rua, assinante não, com alguém que acompanha o nosso trabalho, a gente sempre dá muita atenção, conversamos, batendo papo, então eu sou super tranquilo com isso. Então, eu não lembro quem foi que perguntou, acho que foi o Félix, inclusive. Félix, se você me mandar um e-mail ali, e estando com alguma dúvida específica, tudo, e a gente achar que é melhor falar por telefone, pode ter certeza que a gente vai falar. Sou super, muito, muito acessível. Quem me conhece e quem já é assinante mais antigo sabe que isso é verdade, tá bom? Tem uma pergunta aqui interessante do Vinícius, de como fazer o rebalanceamento da carteira. E, assim, existem várias formas que você pode fazer isso. A forma que a gente usa dentro da nossa carteira, e que é uma forma simples, dá menos dor de cabeça e provas ter resultado, é você dividir pesos iguais para todos os ativos.
Fica muito mais simples, muito mais fácil, e você consegue ir mês a mês vendo o que subiu mais, o que caiu mais, você consegue ir ajustando todo mês. Então, é bem simples de você administrar isso todo mês. Tem aquele memezinho que aparece as veinhas tudo batendo palma, né, Marcos? Se eu tivesse como colocar, eu colocava as veinhas tudo batendo palma para você. É isso, não compliquem. Fundo imobiliário com taxas iguais, equal rate, diversificação ingênua, ela vai funcionar muito melhor. A nossa carteira foi feita assim, a gente pensa assim, a gente acha que assim é o melhor, é o mais fácil, é o menos estressante, é o mais piloto automático possível e funciona bem para chuchu. Acho que e olha que antigamente tinham pessoas que me criticavam com isso. E quando eu consegui provar que taxas iguais, equal rates, funcionava, as pessoas começaram a entender o quão isso é importante. Inclusive, o Suno 30, quando concebido, que a gente fez várias reuniões na época, quando falei isso, todo mundo deu uma assustada assim, aí começaram a fazer os estudos, né, de backtest, e aí o pessoal falou, Baroni, realmente você tinha razão. Em fundo imobiliário, taxas equivalentes funcionam melhor do que você ficar. Então, quando você pega assim, uma carteira que está 15% num fundo, 2,5% em outro, cara, isso tende a não funcionar muito bem no longo prazo. Sempre você vai estar com uma pulga ali atrás da orelha. Acho que um bom lema aqui é não inventa moda. Então, muita gente quer inventar moda, quer fazer aquela estratégia sofisticada que vai não sei o quê e no fim do dia acaba não fazendo, não chega ao nível do básico. Ô, Marcos, o Franklin perguntou aí, ó, a carteira recomendada atende todos os perfis ou é criada na visão particular dos analistas? Não, pelo contrário. Eu vou te dizer bem assim, com muita tranquilidade, tá? Ela atende sim todos os perfis, lembrando que a nossa carteira tem um viés de conservador para moderado, que também é onde eu acredito que mais funciona. Uma carteira de fundos imobiliários muito agressiva normalmente não funciona bem, tá? Baroni, você fala isso com base em quê? Em experiência, gente, em respirar isso aqui 24 horas por dia, em vivenciar isso aqui o tempo todo, em sentir o pulso do mercado o tempo todo, em acompanhar o tempo todo. É aquele tal negócio, é a vivência, é hora de voo, é igual meu pai brincava. Meu pai brincava falando o seguinte, é uma piadinha que ele fazia. Ele falava assim, esse jogador de futebol ele é tão experiente que só de 1 minuto de silêncio ele tem uns 2 dias. E tá mais ou menos isso, já jogou muito, entendeu? Então, já joguei muito o suficiente, já fiz muitos testes, muitos backtests para acreditar que esse é o melhor caminho. Teve uma pergunta aqui, só para ajudar o Silvano. Ele perguntou onde que ele coloca o cupom Jantar Marcos. Eu já fiquei feliz que ele escolheu o cupom certo. Basicamente, você clicando aqui no link da descrição ou no chat está fixado também, você vai entrar na página da assinatura e na hora de fechar o carrinho vai ter um espaço para você digitar o cupom. Lá já vai estar com 25% de desconto. Se você digitar esse cupom, você ganha mais 5%, tá? Então, na hora lá de fazer a assinatura, de pagar de fato, tem um espaço para você colocar o cupom Jantar Marcos ou Jantar Baroni, para você ganhar mais 5% e também para você premiar um de nós dois com algum jantar aí, eventualmente, que o Murano vai decidir onde vai ser depois. Ó, Marcos, o pessoal da Suno tá já quase encerrando aqui, inclusive. Vamos aí mais uns minutinhos só para a gente dar o resultado final para a galera que está assinando aí, então acelerem aí. Deixa eu só dar uma passada. Nossa, aqui. Marcos, agora você estava vendo R$18,68 por mês, hein? Olha o quão democrático é você investir em fundos imobiliários, né? É um valor quase que simbólico, né? Para a gente fazer um trabalho com tamanho esmero, né? Ou seja, é um trabalho feito com muito... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Marcos, quantas vezes você já recebeu elogios aí de pessoas que acompanham o relatório, o radar, que assim a pessoa vê que, poxa, foi feito com realmente na linha ali, né? Linha a linha, escrito com cuidado, né? Não, assim, primeiro que é um trabalho muito gratificante, segundo que as pessoas elas reconhecem e enxergam o valor, eu recomendo até quem estiver assistindo agora, no chat tem várias pessoas mencionando, assinei, ou assinei por isso, assinei por aquilo, assinei, estou feliz. Então, eu acho muito bacana ver todo esse feedback que a gente recebe. E você mencionou o valor aí que está na tela. No fim do dia, é um valor que você investe para te fazer criar ali uma rotina de você, no fim do dia, ganhar dinheiro. Então, é uma coisa que você vai construir. Você vai construir para você ganhar dinheiro, obviamente, mas para você ter essa disciplina financeira, a gente ensina coisas de investimento na assinatura. Por que eu falo coisas? Porque a gente não ensina só a investir em fundo imobiliário. Se você usufruir dos conteúdos que tem dentro da área do assinante, você vai ver que tem coisas de educação financeira, tem coisas de investimento básico, como começar. Então, a gente ensina essa gama toda de investimentos. Então, eu acho muito bacana
uma coisa... É que eu tenho algumas palavras que eu gosto de evitar, porque as pessoas acham um pouco exagerada, mas eu acho que a questão de investimento é uma coisa que todo mundo deveria sim fazer, sem exceção. Óbvio, temos algumas pessoas que têm mais condições, outras menos condições, mas eu acho que todas deveriam trabalhar para conseguir também investir. Ô Jefferson, você estava meio chateado aí que a gente não respondeu sua pergunta. Coloca qual é a pergunta e a gente responde aqui. Eu não sei qual que é especificamente, porque é muita coisa que vai chegando e é difícil. E a gente já vai estar caminhando para encerrar aqui. Ô Murano, fala para a gente aí se vai sair o resultado agora já, como é que vai ser, se vai divulgar em redes sociais, e a gente está aguardando aí. Eu posso passar aqui no bônus. Para você poder participar do sorteio da ligação é até o fim do dia, tá? Então, quem fizer assinatura até o fim do dia entra no sorteio e depois a gente vai fazer o sorteio e entrar em contato com a pessoa que for vencedor. Então, esse... Pode falar. Pode ir. Não, pode ir. Tanto esse sorteio da ligação como os cupons, esses 2 cupons de 5% de desconto, é só até hoje, tá? Então, a partir de amanhã, quem não usou o cupom ou quem não assinou para entrar no sorteio, já não consegue mais. Essas são as 2 coisas que acabam hoje meia-noite. Aí depois, a gente tem alguns bônus que vão mais para frente aí, até o dia 5, até o dia 9, até o dia 11. A pergunta que o Jefferson, eu acho que ele queria que a gente respondesse, é sobre aquele fundo Care 11, né? É um fundo que a gente tem pouca interlocução com o pessoal, sabe? Assim, é um fundo que não tem aquela política clara de publicar os relatórios na B3, né? Então, assim, a questão de dividendos deles é muito inconstante. Então, pelo fato de ter uma cota muito acessível, né, pelo ponto de vista nominal, é um desconto patrimonial gigantesco, mas, enfim, a gente tem uma certa dificuldade de acompanhar os dividendos. Salvo engano, em 2022 ele nem pagou dividendos, né? Então, assim, teve pagamentos lá em 2021 e não teve antes nem depois. E ele não tem aquela política clara de subir o relatório gerencial para você, para a gente, né? Então, Jefferson, sendo muito franco com você, eu vou usar um termo aqui muito simples e direto. Eu não vou ser leviano de falar alguma coisa para você, porque eu posso estar interpretando mal, uma vez que as informações que eu preciso para analisar devem ser informações públicas. Eu só converso mais com os gestores depois que as informações são colocadas publicamente, eu faço as minhas análises, anoto as minhas dúvidas, o meu entendimento, aí eu começo uma interlocução com o gestor, estabeleço uma relação com ele e vou trocando figurinhas, pedindo sempre para melhorar, trocar alguma coisa aqui, outra ali, para facilitar o entendimento. Esse é o meu modus operandi. No caso do Care 11, eu não consegui construir isso, entendeu? E é um fundo que chama essa atenção pelo fato de ser cemitério, pelo fato de ter uma cota barata, mas barata que eu digo em termos nominais, tá? Mas efetivamente eu não vou ser leviano aqui de falar alguma coisa que eu posso estar fazendo uma crítica ou elogiando sem fundamento. Então, a minha posição nesse caso aí é o famoso passo, entendeu? Tem alguma coisa para falar, Marcos? Você já conseguiu alguma informação mais aprofundada desse fundo? Não, também não. Mas eu notei que recentemente eles começaram a, sabe, ficar um pouquinho mais público e dar um pouquinho mais de informação, mas ainda assim é muito pouco. Eu acho assim, pelo tempo que ele tem, né? Ele tem um viés também de desenvolvimento e tem um patrimônio muito relevante, né? Quase 300 milhões, e até hoje não tem uma consistência mínima de renda, pelo menos uma consistência. Enfim, eu acho que isso deveria ser mais evidenciado. Jefferson, espero ter respondido para você, tá? Se responder, dá um ok aí. Ó, o pessoal está dizendo que a gente pode parar aqui tranquilo e o resultado vai ser dado oficialmente amanhã no Instagram até o meio-dia, tá bom? Então, o pessoal vai juntando tudo aí, até para que a gente possa incentivar o pessoal a aumentar mais as votações aí entre nós dois. Então, tá resolvido, o Murano que manda, tá bom? É isso. Então, só para fechar, pessoal, lembrando, promoção de 25% na assinatura, mais 5% usando o cupom Jantar Marcos ou Jantar Baroni. Quem participar hoje consegue usar esse cupom e também consegue participar do sorteio da ligação. Tem mais alguns bônus. Todas as informações estão aqui no link da descrição. Estão aí também no chat fixado para vocês. E eu já queria, então, agradecer a todo mundo pela participação, agradecer ao professor Baroni por todos os ensinamentos passados aqui durante essa live. Agradecer, tá? Boa noite para todos. Professor Baroni, palavras finais? Sim, lembrando todos que amanhã você volta, né, Marcos, para fazer a de destaque às 19h30. E alguém fez uma pergunta aí que, Marcos, talvez você saiba responder, que é essa pergunta aqui, ó.
Deixa eu ver. Se eu assinar agora, eu perco os meses restantes da minha assinatura atual? Não, é cumulativo, tá? Então, se você já tem assinatura FIS e faz essa assinatura, você vai ter mais tempo ainda de assinatura, tá? Você não perde tempo nenhum. E quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, marque as notificações. Aliás, Marcos, o canal tem crescido cada vez mais e um dos motivos é justamente aquele filosofando. O Jean Tozeto dando uma aula para a gente de filosofia dos investimentos. Tem vídeos novos aí que já foram gravados, que estão sendo editados e logo, logo aparecem. Então não deixe de se inscrever no canal, marcar o sininho de notificação, porque logo, logo tem vídeo novo aí também do Filosofando. Amanhã o Marcos vem fazer o destaque da semana e na semana que vem temos vídeo novo do Filosofando. Tá certo, Marcos? Obrigado aí. É isso. Temos conteúdos sempre para vocês e contamos aí com a participação também de todos vocês. Obrigado a todo mundo. Boa noite. A gente fica por aqui e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.